queria agradecer a participação de todos, o tempo tomado de vocês para o aprendizado, para prestigiar o nosso grande professor Leonardo, ele que é autor de livros. Doutor Leonardo Costa, tem o CRM do Rio de Janeiro, é perito do TRT1, especialista em medicina do trabalho, diretor da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica Regional Rio de Janeiro, pós-graduado em avaliação do dano corporal, Universidade de Coimbra, Portugal, membro da Associação Portuguesa de Avaliação do Dano Corporal, diretor técnico da Acert Saúde Corporativa, diretor da IMDB, Perícias e Assistência Técnica Médica, professor da pós-graduação em Perícia Médica, AFIA Educação Médica, assistente técnico médico. Gostaria de agradecer também a ABMLPM Nacional, na figura do seu presidente, professor Josefran, por ter nos cedido também a colaboração da Associação para a Divulgação e participação direta com o nosso querido William, ele que está substituindo a Adriele, inesquecível e insubstituível, mas neste momento está fazendo o papel da nossa Adriele e ajudando a gente nessa missão. Então, a gente vai dar início, o professor Leonardo vai fazer a sua apresentação. Eu gostaria que vocês fossem anotando as perguntas e, ao término, a gente vai abrir um tempo para que sejam feitas. Então, vão anotando e, no final, a gente faz. Obviamente, o doutor Leonardo hoje tem um evento importante e especial, que é o aniversário do filho dele, então a gente vai poder estender muito, certo? Então, as perguntas a gente vai selecionar, caso ocorram, e, doutor Leonardo, agora, fique à vontade para dar continuidade na sua apresentação. Anísio, obrigado, boa noite a todos. Grande parte aqui já são amigos, a gente já tem um certo contato e, principalmente, o Congresso, ele aproxima bastante gente, ele aproxima o digital para o físico, né? Então, peço a todos aí a atenção, principalmente, que aqui eu não vou entrar em muita cientificidade, apesar de ser uma questão científica, e principalmente porque eu vou colocar em âmbitos de atuação. E muitas vezes eu gosto, por analogia, utilizar como forma didática algumas situações que, caso alguém não entenda, ao final, a analogia utilizada, exemplo, vocês vão ver em algum momento que eu vou falar de almanac Sadol, e muitos aqui sequer conhecem, né? Então é só apontar aí, pois é, né, Ana? De tempos atrás aí, mas, incrível que pareça, já foi referência técnica de perito. E aí cabe aí a gente trazer para nossos encontros científicos aqui essa discussão, ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Então, como colocou o Anísio, eu vou dispensar a questão. Eu quero também agradecer a BMLPM, na figura de William e Anísio aí, falar sobre a questão Coimbra. IMDB é minha empresa de assistência técnica, e aqui nós vamos falar principalmente e focar na atuação prática da assistência técnica no âmbito médico-judicial e extrajudicial. Então, como introdução, eu quero colocar nesse bate-papo, esse encontro científico, essa discussão entre colegas especialistas, colegas de área de atuação, colegas assistentes técnicos, colegas peritos, que aqui eu reuni, dentre milhares de erros possíveis na prática da assistência técnica médica, alguns que eu julgo ser os de maior impacto ou os mais comuns, né? A gente, na nossa vivência aí, hoje, basicamente, há 10 anos eu atuo mais de 80% do meu tempo na área pericial como assistente técnico, né? Então, Tomás, todos aqui que me conhecem aí, dos corredores de sala de estádio consultório, né? E onde, basicamente, nos encontramos, né? E a gente acaba reunindo, não só com vivência, mas com compartilhamento
dessas atuações práticas, essas discussões que a gente leva, não, também nos grupos, né? E isso aí traz também umas discussões não só para a defesa da nossa especialidade, mas também como servir para ajuste fino, discussões, polemizações, e vamos embora nesse sentido, ok? O que acontece? O objetivo aqui, como eu disse, não é tanto trazer a cientificidade, né, mas também insights práticos para a gente aprimorar a questão e a atuação profissional. Por óbvio, a gente vai passar pela cientificidade, pela tecnicidade, mas muito também tem do traquejo, da urbanidade, da educação, das abordagens, e vai embora, da questão comercial, né? Então, dos tratos, e aí a gente podia, vocês vão ver aqui, eu vou listar uma série deles, que não passa só pela ciência. Ok? Combinados? Então, vamos lá. Então, começar. Eu também vou colocar aqui, não vou colocar, eu não tenho uma constância. Vai ter assuntos que eu vou abordar no primeiro momento e vou voltar para uma área científica, uma área comercial, uma área contratual, uma área de conversa com o cliente, então não vai ter um enredo comum, mas todos aqui, até porque eu quero que todos, de uma certa forma, participem. Então, a primeira coisa, o primeiro erro que eu acho, que eu encontro aí, é não seguir princípio de urbanidade, né? Então, assim, você está num ambiente pericial, você geralmente é agendado ou no ambiente de consultório, ou no ambiente do perito, né? E ali, então, na casa dos outros, eu respeito, deixar, como a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a sessão aqui, sobre as prerrogativas, mas ali, a condução, né, por educação, né, deixar num primeiro momento com o perito, obviamente, se você precisar tomar as rédeas, o tome, mas faça de forma urbana, né? Ou seja, manter a educação, a cordialidade, o respeito, o profissionalismo, aquele negócio de você entrar na onda do periciado, entrar numa briga, discussão, até mesmo com o perito tomar, e que se ele tomar uma atitude desrespeitosa, né, responda com educação, tente manter a cordialidade, seu profissionalismo, né? Mas esse é o primeiro ponto que a gente vê isso acontecendo e demais. Quantos de vocês, peritos, colegas aí, ou mesmo com assistente técnico, já assistiram aquelas discussões calorosas, ou chegando quase a vias de fato aí, seja com periciano, seja com perito, seja com outro assistente técnico, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acredito que todos já passamos aí, e acredito que é um grande erro. Então, você com a sua tecnicidade, cordialidade, educação, respeito, isso aí cabe em qualquer ambiente, qualquer espaço. Outro erro muito comum, até foi tema da minha palestra no Congresso, é você não ter proatividade nenhuma, não ter interação nenhuma, você está lá por estar, né? Vou garantir o meu, você não tem iniciativa nenhuma. Então, eu apelidei, utilizando o jargão aí, de samambaia, esse assistente técnico que comparece ali, por estar, né? Não tem absolutamente nada, né? Entra mudo, sai calado, né? E não é nem como estratégia técnica de deixar o periciano falar, é porque não tem interação mesmo, não tem proatividade. E aí você perde uma oportunidade de influenciar positivamente o resultado do seu caso, de alguma forma de defender tecnicamente o seu cliente, né? Ou seja, de interagir, mesmo que não seja, mas interagir tecnicamente de alguma forma, né? Então não seja esse samambaia que a gente já colocou. Quem perdeu aí a palestra, está gravado, está no site da nossa associação, ok? Site do Congresso. Outro ponto que serve tanto para perito como assistente técnico, menos porque até como é confiança da parte, pode levar até mesmo o médico, mas ali é um ambiente pericial, e muitos confundem a medicina assistencial, né, buscando o diagnóstico de assistencialismo, para tratamento e tudo mais, com a análise pericial, onde você busca uma condição de saúde, e a partir daí valorar a questão de nexo sequelar e outras situações, mas são caminhos diferentes da medicina, né? Então, quando você mistura essas práticas diferentes, díspares, né, você tende a ter uma grande confusão à frente em todo o rito processual seguinte. Então, aí é não confundir, então você tem que manter
a sua postura focada e objetiva na medicina, na medicina pericial, na perícia médica, e não como a medicina assistencial. Esse é um grande erro que a gente vê, principalmente de peritos, mas também cabe para assistência, ok? Outra coisa também é aquele assistente técnico que enxerga a oportunidade financeira e quer ser versátil em várias frentes, né? Ou seja, o conhecimento popular, né, conta muito. Meu avô, mais de 100 anos, né, falava a seguinte frase: quem abraça tudo aperta pouco, né? E muitas vezes você, querendo atuar em várias áreas de oportunidade na área pericial, não estou dizendo para você não fazê-lo, mas fazê-lo conhecendo a especificidade de cada um. Eu conheço perito, por exemplo, que tem o mesmo laudo, que o mesmo parecer, o assistente técnico tem o mesmo parecer, seja para o ambiente trabalhista, um ambiente civil, um ambiente previdenciário, securitário, por exemplo, confunde NR, normas regulamentadoras, por exemplo, trabalhista, com questões circulares SUSEP, e aí vai, né? Então, assim, desconhecendo, você atua fora do rito específico e também técnico dessa área, né? E o que acontece? Consequentemente, vai fazer parecer fora de contexto, e vai tanto técnico quanto legal dessa área de atuação. Então, assim, estude os detalhes, a legislação específica, o procedimento específico da área que você está adentrando com o assistente técnico. Isso aí é um grande diferencial e eu vejo que é um grande erro, né? Tá? Então, ao invés da pessoa focar naquela área, especializar naquela área, consequentemente, depois que você ganhou robustez na primeira área, ir para a segunda, consequentemente, na terceira, né? Aí, mas com corpo, com especificidade, com tecnicidade. Tá? Esse é um grande erro que também enxergo. Ok? Outra questão também é quando o assistente técnico ele confunde o limite da parcialidade que ele obtém. Ou seja, obviamente, o perito ele é isento, deveria ser pelo menos, né? Isento, imparcial, né? Já o assistente técnico ele tem a premissa técnica, a premissa legal, a premissa e a chancela de ser parcial, porém, muitos confundem a parcialidade com pulando a esfera da eticidade, né? Ou seja, ao invés de você ser parcialmente técnico, enxergar em diretrizes, protocolos, consensos, referências, melhores oportunidades técnicas para o seu cliente, ele acaba criando narrativas ou omitindo situações ou até mesmo criando, para não falar outras palavras mais pesadas aqui, algo em seu parecer que extrapola totalmente o limite da ética, né? Então, assim, não confundir esse limite da parcialidade, né, que ele deve ser técnico, estritamente técnico, né? E para que você não ultrapasse a questão ética, né? E, obviamente, você não seja chancelado aí como o antiético do mercado. Vamos lá. Outro ponto também, obviamente, como a gente sempre fala aí, você não tem que ser um advogado, apesar de vários colegas aqui o ser, né? Então, ou seja, vários são advogados, mas tanto o perito como o assistente técnico não precisa ser advogado, mas também ele tem que conhecer e entender o mínimo necessário do regulamento legal. E quando eu digo mínimo, é porque hoje nem o mínimo o pessoal sabe, como bem colocou o Tomás aí no início da nossa discussão, que não foi gravada, a gente estava falando nos bastidores aqui, né? Então, assim, você desconhecer as leis do seu ambiente de trabalho, as normas, as resoluções, tudo que for pertinente para a sua atuação pericial ou como assistente técnico, é extremamente inadequado, né? Ou seja, tecnicamente, você vai ser colocado de lado pelo mercado, né? Então, essa inadequação ela vai gerar atos inadequados e, consequentemente, pareceres inconsistentes ou inválidos legalmente. Então, conhecimento, eu não digo nem básico, né? Mas assim, o conhecimento mínimo
né? Às vezes o mínimo é mais do que o básico, tá? Sobre o regramento legal da sua atuação, e detalhe, não só conhecer o regramento legal, mas manter-se atualizado. A gente vê aí pessoal usando tabela SUSEP já fora de uso desde 2022, né? E usando aí, sabe, como poucos fazer os cálculos em cima dos valores de dano SUSEP, mas na hora não está atualizado, né? Então, lembrar disso aí sobre o regramento legal. Ok, vamos lá. E esse é um ponto que eu também coloco de forma comercial, e aí eu puxo também um pouco de nós que temos um pouquinho mais de tempo no caminho pericial e na assistência, trazer os novos entrantes também para que entendam as formas de atuação e os tipos de serviços como assistente técnico que nós podemos oferecer, né, e atuar. Então, muitas vezes o que a gente vê aí, e infelizmente aí é imputado pelo mercado, que a gente vê novos entrantes aí adentrando a medicina pericial como aquela pessoa de apenas comparecimento e emissão de relatório de ato pericial, achando que assistência técnica é isso. E não conhece os diversos serviços que são possíveis fazer, análise de viabilidade, quesitação, não sei vocês, mas quando eu geralmente recebo quesitação, né, como perito, eu sei quando foi feito por um médico, né, e quando foi feito por advogado, por exemplo, né, então, assim, acredito que vocês também, né, então, assim, quesitação, subsídios para impugnação, consultoria antes de você entrar com ação, e outro, vai ter, nossa, tem, o que eu sempre falo, tem diversos tipos de serviços, e não unicamente comparecimento em ato pericial e emissão de relatório, como a gente tem visto aí. Né? Isso você perde oportunidades dentro desse mercado. Né? E você se limita como profissional. Tá? Então, assim, você conhecer essas nuances de atuação, né? Seja na parte consultiva, seja na parte judicial, explorar os nichos de possibilidades dentro da atuação como assistente técnico, isso aí é um grande erro, e vou te falar, muita casca grossa também não faz. Ok? Vamos lá. Esse, para mim, é um erro básico, e vou te falar que 80% não o fazem. Né? Ou seja, muitos tem contato de boca como assistente técnico. Né? Eu conheço o advogado, eu conheço a empresa, e é um fechamento, muitas vezes, de data, horário local e honorário de boca, né? Então não tem uma formalização contratual do seu serviço, né? Não mostra o profissionalismo. Você, como uma peça importante desse mercado, você tem que se portar como um profissional, né? Seja você iniciante, ou seja já um casca-grossa, um robusto do mercado, né? Porque o risco legal é igual para qualquer um, a inadimplência é igual para qualquer um, desentendimento com o cliente, interpretação, expectativa de cliente, isso é igual para todos, né? Então, estabelecer contrato claro, detalhar o serviço, delimitar qual o processo, que eu vejo aqui, às vezes a pessoa tem um contrato e usa o mesmo contrato do A para o processo B, né? E também a definição de honorários, de prazos, isso aqui é o básico, né? Quer ser profissional nessa área, tem que ter, pelo menos, uma formalização contratual. Essa é a minha visão, ok? Eu posso até depois colocar aí para quem discorda, ok? Como eu disse, achar que o assistência técnica é só comparecer, emitir relatório, e perde aí a possibilidade de fazer uma outra série de serviços e de se envolver em todas as fases, né, da assistência técnica. Outro erro que eu vejo também é a pessoa colocar a data, olha, doutor, geralmente é assim no usado, doutor, compareça, você tem disponibilidade para dia tal, endereço tal, hora tal, valor tal?
e aí manda só um pedaço, ou só uma inicial, ou só uma contestação, ou só a foto de um atestado, é sobre esse atestado, é sobre essa aquisitação aqui, né? E não solicita a íntegra do processo. Leonardo, não vou falar que nunca o fiz, né? Mas dificilmente, né? Grande parte da minha equipe está aqui, está assistindo, né? Então, assim, é difícil eu não ter o processo completo na minha mão, né? E vou te falar, completo mesmo. O que a gente está vendo muitas artimanhas, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente vê aí, a pessoa põe um atestado no meio dos contra-cheques, quando na trabalhista, põe um documento importante no meio de um documento técnico, tipo PCMSO, de um PGR, de uma análise ergonômica, né? Então, assim, você não tendo acesso a informações essenciais na íntegra, isso compromete a sua qualidade de serviço, né? Então, Leonardo, eu enxergo como um erro não exigir a íntegra de processo, e não só o processo, como qualquer outro documento relevante, ok? E essa aqui é outra também, que essa é batida, mas eu concordo com todos que fazer quesito demais, eu vejo assistente técnico aí cair no conto de quesito demais ajuda, pelo menos eu vou ganhar em algum. Cara, quem está perguntando demais, ele só deixa enfesado o perito, ele dilui o foco das questões principais, gera confusão no processo, né? Geralmente esses quesitos são genéricos, não tem nenhuma vinculação ou alinhamento com a sua tese, com a personalização de caso, né? Geralmente a pessoa não sabe a resposta, né? Eu, Leonardo, respeito qualquer outra linha de raciocínio, Leonardo, só pergunto que eu sei a resposta, né? Porque daí está alinhado na minha linha de raciocínio da defesa técnica. Eu só pergunto que eu sei a resposta, né? Então, se a resposta é diferente, ele tem que embasar a resposta, e da onde ele encontrou. Eu não estou falando de fazer compêndio, como eu vejo também, um grande erro aí é fazer o perito fazer verdadeiros tratados olha, analise tal documento, põe aqui os rodapés. Não é isso que eu tenho visto também, né? Já que ele vai ganhar difícil, suado, já é suado, né? Mas o seu papel como assistente técnico é fazer uma condução técnica que leve a um melhor resultado possível para o seu cliente, né? Então, assim, isso passa por quesitos estratégicos, específicos, direcionados, alinhado com a sua tese técnica e na minha estratégia, que eu saiba a resposta, né? Então, isso eu tenho que falar sobre quesitos. Outra coisa que eu vejo, você pode contar nos dedos aí, são os peritos que, quando surge algum documento novo em ato pericial, ou foi até discussão agora de pouco nos grupos técnicos aí, sobre a questão se as partes podem colocar documentos novos no processo. Até o Oscar postou que sim ali, e realmente pode, né? Obviamente a outra parte pode impugnar, ou o juiz não aceitar e tudo mais, mas pode. Surgiu um fato novo ali, se você já fez o quesito inicial, vai vir complementar, porque está saindo da sua tese, ou pode ajudar, ou diminuir, ou afastar da sua tese, mas você tem que fazer, e você conta nos dedos quem faz quesitação complementar, né? Esclarecimento a gente vê bastante, principalmente aquele cara que fica meio chateado com o resultado de perícia, enche o perito com uma série de outras perícias, de outros quesitos, né, quase como uma nova perícia, mas você não utilizar esses instrumentos legais aí, você perde uma oportunidade de fortalecer a defesa técnica, né, a meu ver. Então, tem que estar no arsenal do assistente técnico o saber utilizar e como utilizar, e a falta de utilização, novamente, é uma falta de oportunidade na defesa técnica, né? Um outro ponto aí que eu acho que acho não, tenho certeza que a gente vê, principalmente novos entrantes aí,
é achar que aquele relatório que ele faz após o comparecimento do ato pericial não tem valor legal. Ah, não, mas a empresa falou que eu emitindo aqui não precisa nem assinar, né? Eu não preciso nem assinar, a responsabilidade vai ser do médico que vai emitir o parecer junto comigo lá. Amigo, o senhor não está no processo como assistente técnico, né? Tem valor legal, e detalhe, o valor legal daquele documento emitido, daquele relatório emitido, daquele acompanhamento, né, ele não é usado só nesse âmbito daquele processo, ele pode ser usado para outros, inclusive com prova emprestada, que a gente tem visto aí, né? Então, se ignorar isso, né, você não entender a sua responsabilidade como assistente técnico, você, além de fugir da esfera técnica, né, você responde técnica, ético, legalmente, por todo documento emitido ali. Então, assim, saiba disso, né? Então, outro erro você acaba sendo muito contratado por intermédio e esquece, muitas vezes com o seu cliente próprio, se reunir com ele, alinhar a questão técnica, a expectativa, né, os detalhes que estão fora ainda de processo. Você, às vezes, cria uma linha de raciocínio técnico e está totalmente desalinhado com a estratégia jurídica da pessoa, do contratante, né? Quais são as possíveis expectativas, o que está esperando do seu serviço, né? E isso você não está alinhando desde o início, possivelmente, qualquer que seja o resultado, pode gerar uma insatisfação e impedimento de nova contratação, se for bom cliente, né? Então, faça as reuniões, né? E assim, aí cabe também, por exemplo, o que eu estava falando sobre as possibilidades, pouquíssimos cobram consulta, né, técnico-pericial, para ver viabilidade, para compreender, mesmo que você desconte depois nos honorários que você vai cobrar da assistência integral, né, mas cobre a consulta, se valorize, né, torne-se digno, né. Então, assim, porque essa consulta, você vai compreender qual que é a expectativa, vai compreender qual que é o objetivo, vai definir, ou pelo menos iniciar a definição da sua estratégia, vai alinhar a sua estratégia técnica com a jurídica, vai sentir as expectativas, quais serão as consequências possíveis da ação que você vai, de atuação, a ação como processo, ok? Então, não perca essa oportunidade, tá? Então, eu já coloquei também, alinhar, não integrar a sua técnica, né, você contratado como técnico, com essa estratégia legal, ela leva, se você não tiver, a uma incoerência da defesa, né? Eu lembro, uns 11 anos atrás, 12 anos atrás, eu fiz uma aula do Oscar, e eu tive o privilégio de aprender na prática com ele, sendo assistente técnico, quando ele é perito. E muitas vezes eu fui lá para bater papo. Ele tem uma biblioteca que ele é famoso por emprestar certos livros de difícil acesso, né? Principalmente que a gente está começando, tá? E ele falava assim, ó, Léo, você como assistente técnico, alinhe-se um documento da sua parte, principalmente. Leia, se você é contratado pela reclamada, por exemplo, pela parte ré, leia a contestação, tenta alinhar. Isso aí eu trouxe para mim e realmente isso aí aumenta o seu índice de sucesso e muito, né? Então, alinhar e fundamentar o argumento tanto técnico quanto jurídico através de um alinhamento e fortalecimento das teses que vai ser colocado. Outro ponto também é você não se comunicar com o corpo jurídico, não só do cliente, tá? Estou falando do cliente, geralmente, quando o cliente tem um corpo jurídico, e você fecha com o cliente e não fala com o corpo jurídico, deixa essa intersecção, essa interlocução seja feita pelo cliente. Converse com o advogado, ali pode surgir novos negócios, principalmente se for no escritório, né? Então, essa falta de comunicação com o advogado, quando você é contratado diretamente pelo cliente, e muitas vezes também, para algumas substituições de última hora, algum documento que você quer colocar, alguma estratégia, você tendo contato direto do corpo jurídico, do cliente, eu acho que é bem importante. Isso, para mim, é uma falha para uma atuação profissional como assistente técnico,
a ausência de uma comunicação efetiva com o corpo jurídico também conta, ok? Eu já falei sobre isso, esse alinhamento. Outra coisa também, que eu acho um erro, assim como as esferas trabalhar dentro dos âmbitos, seja trabalhista, securitário, civil, criminal e tudo mais, é você não conhecer as modalidades que nós temos de parecer técnico, né? Você pode tanto seguir a resolução 2056 de 2013 no artigo 58, que lá dá um modelo, um roteiro básico de estrutural, tanto do laudo quanto do parecer, mas no artigo anterior, que é o artigo 57, você pode fazer um parecer crítico, seja discordante ou concordante, fora desse escopo básico do roteiro. E isso é muito importante para você dar uma personalização para aquele processo. Você não sabendo, desconhecendo as modalidades de parecer técnico, você se limita na defesa técnica, principalmente quando a defesa técnica é robusta, quando tem aqueles assistentes técnicos cascudos da outra parte também, né? Então, você saber trabalhar com o seu arsenal de instrumentos e saber que existem modalidades, que às vezes um ajuste fino pode ser definidor de uma ação, né? E saber como aplicar essa modalidade é um diferencial, e você desconhecer isso, ao meu ver, é um erro muito grave, né? Então, falando sobre arsenal, e novamente eu bato na tecla da questão da defesa técnica da perícia médica, é você não entrar como aventureiro, você entrar de cabeça como um profissional, mesmo que seja pequeno no início, né? Mas entre como profissional, você tem que ter ferramentas básicas aí, né? Aquele assistente técnico que vai no ato e depois não tem computador em casa, ou está quebrado, e vai fazer parecer técnico no computador do plantão, né? Não porque para a otimização do tempo, e sim porque não tem a ferramenta básica. Isso é verdade, tá? E assim, eu achei que fosse caso isolado, tá virando rotina, né? Não tem agenda, né? Não tem qualquer agenda para anotação, que eu digo de data, de colocação do processo, não tem um modelo de orçamento, é tudo no WhatsApp, é tudo no Zap Zap, é tudo na voz, no cuspe, né? No fio do bigode, não tem modelo de contrato, não tem uma estrutura de parecer minimamente definida, ok? Então, o que acontece? Isso gera, obviamente, essa ineficiência operacional, e a sua imagem como profissional, ela fica comprometida, né? Então, o que acontece? Uma coisa é você pegar o profissional A, que tem um modelo de orçamento, que tem uma estrutura de atendimento, tem um procedimento operacional quando recebe a demanda, ele tem uma estrutura de parecer definida, e isso que acontece. E você tem o profissional B todo largado, feito nas coxas, né? Acaba tendo... mas o que importa é o resultado. Mas, se você colocar na constância, possivelmente esse cara mais disciplinado e tudo mais, terá melhores resultados, né? Então, assim, e se for tecnicamente bom, colocando um nível técnico igual, né? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, né? Então, para mim, é um erro muito grande, e existe muito desse tipo de profissional como um assistente técnico, ok? Aí o pessoal do Almanac Sadol, né? Você não utilizar referenciais técnicos adequados. Cara, eu estou cansado de ver referência bibliográfica Tua Saúde, né? Obviamente que o Manoxidil é uma brincadeira, mas já foi tema, né? Você não utilizar fontes reconhecidas, ou utilizar ainda fontes atualizadas, né? Cara, isso só fragiliza a sua narrativa técnica, né? Você é facilmente contestado, né? É quase que um achismo, né? Então, assim, e não é piada, isso aí acontece, né? Quantos de vocês aí já não receberam pareceres aí com aqueles referências bibliográficas, aquele Google dado, e quando você vai olhar, é um site feito por jornalista aí, ou seja, não tem nenhuma referência científica, nenhuma referência reconhecida pela comunidade científica, né? Então, é algo a se pensar, e é um grande erro aí, você não possuir uma referência bibliográfica adequada.
Também, aquele mesmo assistente técnico que não tem controle de prazos. E prazos, como disse aí, do Oceano Azul, do Mar de Rosas, da prática médica e tudo mais, cara, prazo, assim como para advogado, para a gente, eu não sei vocês, mas para mim, prazo é um daqueles obstáculos diários da nossa prática, né? Então, assim, e se você já é algo difícil da nossa profissão, né? O cumprimento de prazo, seja como perito, seja como assistente, né? Pela demanda, pela estrutura, pela capacidade humana de realizar dentro do período de 24 horas, você ainda contribuir com a variável falta de controle, né? Sobre prazos, seja eles para cliente ou quanto interno, né? O seu, né? Nós estamos vivendo aí momentos de procrastinação e tudo mais, e você perder prazo, você não só compromete o cliente, mas também o que acontece? Se ele faz uma ação retroativa para você aí, pela falta do seu cumprimento, e você tem que arcar com o prejuízo do cliente, fica aí a dica, hein? O pessoal está brincando com fogo. Então, implementa sistema de gestão de prazo, põe agenda, põe alerta, põe lembrete, tem tudo, a tecnologia está aí para isso, né? E complementando aquela informação que eu estava dando de referenciar mal, também, não, às vezes, a pessoa não sabe onde obter essa referência bibliográfica, né, para embasar a sua estratégia técnica. Eu trouxe aí, por exemplo, um fato novo que você não está familiarizado, técnico, e todo mundo está aí para isso, né? Às vezes você vê um tipo de doença, uma manifestação que você não está familiarizado, e onde que eu vou buscar uma referência para embasar a minha estratégia técnica? Aí, ó, minimamente, a pessoa tem que conhecer o PubMed, UpToDate, né, o New England, JAMA, né, e se for em referenciação dos baremos, agora a gente tem a tabela brasileira, mas os baremos aí todos, né, o NatJust que trabalha com medicação, e aí vai embora, tratamentos, né, então, de efetividade. Então, assim, desconhecer onde você vai obter a fonte, isso vai gerar parecer frágil, vai suscetível a questionamento técnico, jurídico, né? Então, use, e quando for utilizar, não utiliza a tua saúde, não, utiliza aí. Hoje está muito fácil, né? O pessoal brinca que hoje, com o celular na mão, a gente tem mais informação do que Bill Clinton em 92, né? Eu não sei de onde tiraram isso, mas é o que circula, né? Então, outro ponto também, a meu ver, muito errôneo, é você, quando recebe uma demanda de contratação, você não tem um procedimento padrão. Ou seja, o procedimento padrão não precisa nem ser o POP, mas você não tem um padrão da sequência operacional que você vai utilizar com aquilo, né? O que acontece? Você vai acabar agindo no improviso, criando, vou parar aqui para mandar um e-mail, e aí, qual que é a ação seguinte depois do e-mail? Recebi o PDF, qual que vai ser a ação seguinte do PDF? Você cria todos os dias uma ação de improviso. Se você sentar aí pelo menos 2 horinhas, 3 horinhas, amolar o machado, ou seja, criar, olha, se eu recebo o PDF do cliente, eu vou fazer isso depois eu vou fazer isso, criar uma escala de procedimentos operacionais e você meio que colocar no automático, até equipe você pode colocar, né? Os profissionais que vivem de assistência técnica, pô, né? tem que ter pelo menos 5, 6 pessoas aí para ajudar, né? Estou falando entre a parte administrativa e outros colegas de operação, né? Então, assim, você precisa ter um protocolo estabelecido, você tem que ter uma implementação de uma padronização de processos, o que fazer e tudo mais. Só assim você faz a máquina efetivamente, inclusive técnica e financeira, girar, né? Então é como uma empresa fosse, encarar seu CRM como um CNPJ, como uma empresa. E a gente não vê isso.
vê só de ações de improviso. Recebi agora isso e agora. Tem que parar para pensar que vai fazer uma sequência, quando, na verdade, deveria ser no automático, né? Ou automatizar, né? Então, aqui, isso dói, mas está cada vez mais comum, né? O que eu vejo é a permissividade de vários assistentes técnicos fazer com que o advogado altere seu parecer, faça aí modificação, adiciona coisa no seu conteúdo, modifica contexto, né? Pô, primeiro que eu não entrego para o meu cliente nunca em Word, é PDF, né? Número 2, eu não fazia, e aí vale, eu tenho que dar a César que é de César, na palestra da Vivian, eu estava na mesa e eu via que ela colocou, que ela põe no contrato, na Vivian Espina, né? Ela põe isso no contrato, e eu fui procurar saber também para colocar no meu, pô, né? E é assim, o seu contrato, o meu contrato inicial de 10 anos não é o mesmo de hoje, e só vai adicionando cláusulas, vai tirando uma que não serve mais, e assim, é um organismo vivo, né? E assim, não tem por que você não formalizar isso contratualmente, né? É mais um item para você mostrar que, pô, não escreve, vai que dá alguma repercussão à frente e volta para você e você está nem sabendo, né? Então, não permita e, se possível, coloque em contrato, né? Outro erro também, vocês estão vendo que eu estou fazendo ping-pong, né? Que eu vejo que é muito comum, é aquele assistente técnico que acompanha, o perito realiza o exame físico, e ele perde a oportunidade ou só confia na palavra do perito. Criptou. É tanto. Né? E não vai lá e não confere se não é. E detalhe, principalmente perito que você viu pela primeira vez, né? Aí alguns até me encaram como uma pessoa mal educada. Pô, o cara não acredita que cadê a cordialidade? Tá achando que eu estou mentindo, né? Mas não, pô, eu não conheço a pessoa. Às vezes a interpretação dele de um grau de força A é diferente do meu, e às vezes pode ser definidor à frente, ou o que ele viu, uma manobra de reflexo, eu posso ver através de outra, né? E o que acontece? Dessa forma, não examinar o periciano e acreditar, deixar tudo na palavra do perito, eu acho que é um erro e eu geralmente não faço. Obviamente, eu tenho aqueles que é ferro e fogo? Não, sou ferro e fogo. Mas primeiro perito, primeira peritagem, né? Não confio na palavra do perito de primeiro momento. Assim como o perito e como assistente, esquecer que o principal leitor da sua estratégia, da sua tese, ele é o juiz. O cliente é o seu pagador, né? Mas com assistente técnico, mas aqui o leitor é o juiz. Então, quando você desconsidera esse destinatário, né? Ou você não entende que ele não é médico e você começa aquele linguajar, não só do linguajar, né? Mas principalmente na questão do linguajar técnico muito rebuscado, e aí o que acontece? Você afasta o entendimento do juiz, né? E, além disso, a gente tem aqueles famosos pareceres de encheção de linguiça, que, vou colocar aí mais páginas e mais páginas, o meu cliente vai gostar. Cara, e você deixa de ser objetivo, deixa de ser didático, né? Você deixa de fazer com que o magistrado compreenda o que você está colocando como técnico ali. Então, lembrar, e isso é um erro, a meu ver, que o leitor é o juiz, né? Outra, isso acontece principalmente em cidades aí, onde o assistente técnico atua em cidades fronteiriças, com estados, ou com clientes que têm matriz e filial e tudo mais, e acaba não informando, ou quando você pede uma parceria de assistência técnica e esquece de informar os autos, né? Ou você não faz visto provisório para atuação naquela jurisdição, né? naquele estado, né? Então, isso aí é um erro e está acontecendo demais,
demais, demais, demais, demais, né? Então, e quando você atua, você está irregular, você pode ser passivo lá na frente, eu entrei, consegui fazer, né? Mas lá na frente você pode ser questionado, né? E pode invalidar o seu parecer, pode ter repercussão legal, repercussão ética, né? Então, assim, se você vai atuar, providencia, né? Está mais fácil agora, né? Através dessa atuação, mas providencia tanto o vice provisório como a informação certificada que está nos autos para aquele assistente técnico em parceria, para que não fique como um terceiro estranho aos autos, ok? Outro erro importantíssimo, né? Você não saber precificar o seu honorário, né? Então, assim, você acaba tendo uma grande dificuldade de estabelecer valor no seu trabalho, né? Que isso aí você vai te levar à ruína, vai te transformar em mão de obra barata, né? Na mesma perícia, ontem, eu cobrando 10 vezes mais do que o assistente técnico que estava lá, do meu lado, fazendo o mesmo serviço que eu. Eu cobrei 10 vezes mais. Mas você é mais caro? Não, porque eu sabia cobrar, pô. E o cliente, e detalhe, a empresa que ele estava representando é maior que a minha, né? Então, é maior que eu digo assim, o reclamado, a estrutura financeira operacional é muito maior que a minha, né? Então, assim, mas ele pode baixar preço porque ele é grande. Não, pelo contrário, né? É preço de mercado, né? O dele estava muito fora, né? Então, assim, entenda, procure pesquisar valor de mercado, considere o tempo de trabalho, tem aí, não sabe onde se basear, fato de você ter um processo, sabe quando o perito cobrou, né? 2, tem a FENAM aí, que é o piso do piso, né? E outra coisa, os horários, o HH, a hora homem despendida, né? Os recursos envolvidos, deslocamento, impostos, tem que fazer o trabalho de casa, o serviço de casa, é saber precificar, ok? Se não sabe, pergunta. Eu duvido que só tem vários cascudos assistindo aqui, como colocou o Anísio aí. Todo mundo, o cascudo se atualiza, né? Eu duvido que algum deles aqui não fala quanto é para você cobrar, duvido, né? Não sabe, pergunta. Sabe por quê? Você não perguntando, você vai precificar por baixo o mercado, aí isso aí é ruim para todo mundo, né? Então você puxa para baixo para todo mundo, ok? Então pergunta. Tenho certeza que eles vão te ensinar, ok? Outro ponto também importantíssimo é você não construir network, seja pericial, seja jurídico, às vezes você precisa de uma substituição, às vezes o fato de você criar um network jurídico, surgem novas contratações, e assim, se você está nesse mercado entrando de cabeça, como um profissional deve ser, ou seja, buscando a tecnicidade desse mercado, o network tem que ser construído, né? Então, assim, você não tendo esse network, seja com assistente, com os peritos, com os advogados, você vai ser menos contratado, vai ter menor visibilidade, vai perder grandes oportunidades que às vezes passam. Quantas vezes aí um colega que você conheceu, você te liga, você pode fazer para mim e tal, e aquele valor que você não estava esperando por causa de uma conversa que você teve, de uma dúvida que você tirou, de um congresso que você foi, e assim, participa do evento, participa da associação, participa dos grupos, né? Vá para congresso, então, assim, amplie a sua rede de contatos. Perfeito? Então, assim, tenha cabeça, novamente, de atuar como profissional realmente de área, tá? E dessa forma, eu desejo que todos tenham sucesso na prática da assistência técnica médica. Então, até aqui vou agradecer pela atenção e pela participação, e fica aí os meus contatos. Quem quiser me chamar no WhatsApp, depois eu ponho no grupo de assistentes aí, eu ponho no grupo de assistentes da defesa técnica e outros. William, eu vou deixar aqui essa tela de contato, para quem quiser mandar um e-mail e tudo mais, tem bastante novo entrante aqui, né? E aí a pessoa, só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo compartilhar novamente.
Aí, quem quiser contato. Pessoal, vamos colocar 10 minutinhos para dúvida aí, que daí realmente eu vou sair na sequência aí, porque é aniversário do meu filho, ok? Adoro vocês todos, mas aqui é prioridade. Parabéns, Léo, muito bom. Para o seu filho também. Obrigado. O seu Botafogo hoje, né? Hoje é um grande dia. Espero que tenhamos muitas comemorações. Mas sabe como é que é botafoguense, né? Eu prefiro não comemorar nada. Prefiro ficar cético até o fim, porque ano passado a gente ficou sofrendo muito. Tá certo, tá certo. Então, vamos lá. Leonardo, tem algumas perguntas, né, no chat. Eu queria saber se você vai responder ou se prefere que as pessoas perguntem diretamente. Se alguém... Deixa eu ver aqui, só um minutinho aqui. Então, pessoal, vou passar no chat meus contatos aqui. Eu não estou conseguindo dividir a tela, tá? Só um minutinho. Para não ter esse problema com vocês aqui. Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver que a gente já seleciona aqui. Pode comentar qual parâmetro de valor? Claro, parâmetros de valor de honorários aí. Mercado, deslocamento, impostos, hora que você vai se dedicar, complexidade de perícia. Então, assim, isso é individual de cada um, mas, assim, por óbvio, você tem valor de mercado ali praticado. O pessoal fala, cobra 80% do perito. Mas por que 80%? Eu não cobro 100%, né? Por que eu devo cobrar 80% do perito? Né, que o pessoal vai na assistência técnica, né? Agora, é um cliente grande, tem recorrência de contratação, isso é uma lei comercial, obviamente que você vai baixar valores, ok? Então, vamos lá. Estou animado a entrar no ramo pericial, ainda estudando, porém gostaria de nichar na área de erro em cirurgia plástica, que é a minha especialidade. Quais os conselhos? Primeira coisa, especialização, buscar capacitação, qualificação, especialização, atualização e, obviamente, se você analisar os critérios para título, né, a residência sempre vai ser padrão ouro, mas, obviamente, tem aí as questões Brasil continental e poucos lugares de residência ainda hoje. Não havendo essa grade, capacitação, qualificação, especialização. Pós-graduação tem curso excelente de mercado, pedir referência nos grupos médicos, eles vão vários ali. Qual o caminho para conseguir estar no mercado? Marketing ou internet? Gente, não é marketing e internet. Se fosse assim, todo influencer aí, apesar que todo influencer seria excelente, porque não é verdade. Isso aí, geralmente, existem estratégias de você se apresentar como no mercado pericial, obter alguns escritórios, entender, mas a primeira coisa é se capacitar. Né? Você entrar como aventureiro, vai ser engolido pelo mercado e vai sair queimado. Né? Então, procurar escritório de advocacia, sim, mas primeiro se qualificar e se capacitar. Vamos lá. Como assistente técnico, você pode me dizer em algum momento se já houve desconforto de elaborar parecer contra o colega médico? Sim, já houve, mas foi necessário, né? Então, assim, e era uma conduta rotineira e até o momento, e por acaso tive que fazer, né? Mas hoje, Leonardo, eu faço menos contra médico, a não ser que seja um sociopata com CRM. E aí o pessoal sabe que em alguns casos eu entro nesse sentido. Tá? Mas, gente, é tecnicidade, é igual advogado. Vai fazer e vai dormir, vai na questão técnica, né? Então, como assistente técnico, pode me dizer se eu já li, no contrato, qual for a ser elegível? Eu trago perto da minha residência, né? Geralmente, porque assim, eu tenho um contratante aí que eu estava falando eu tenho um cliente de Fortaleza. Se eu colocar foro de lá, eu vou ter que, se der ruim ali, além disso, eu tenho que gastar a passagem. Então, geralmente, eu ponho o foro próximo do meu escritório, próximo da minha residência, ou que seja comum a ambos aí. Por exemplo, eu estou no Rio e a sede é São Paulo. Prefiro, se for uma condição sine qua non para fechamento, eu ponho aí. Sabemos a importância desses modelos de contrato, padrões operacionais, mas onde conseguir esse modelo? Gente, assim, pedir, né? Então, muitas vezes pede nos grupos aí, o pessoal pode colocar, mas, por exemplo, contrato, advogado, né? Procedimento operacional é entender a área que você vai atuar. Não existe uma
um procedimento básico, padrão para todos, né? Se você está na trabalhista e você tem um tipo de atuação, primeiro vou pegar o PDF, vou destrinchar, ou vou colocar na agenda, então você vai criar o seu rito para que ele não seja de improviso todo o tempo, né? Eu gosto do Maurício, esses dias a gente estava discutindo, ele falou sobre, ele faz IA, mais Obsidian, mas depois você fala aí, Maurício, qual que você faz aí? Pô, isso aí você vira um monstro da assistência, né? Então, você vira uns 10 cérebros aí, e eu também faço essa Obsidian aí, depois o pessoal lê. Eu não falei de IA, mas você também trabalhar sem inteligência artificial hoje, você vai ficar um pouquinho fora do mercado, né? Pega o Maurício aí, já é cascudo, com IA aí tão turbinado, não dá, né? Imagina, Anísio. Obrigado pela lembrança, parabéns aí pela aula, viu, Leonardo? Muito bom. Vamos lá. Interpretação iminente dos dados. Como fazer a autocrítica para verificar se a interpretação feita enquanto a T não ultrapassa um limite ético? É uma linha tênue. Você já respondeu. Então, o que acontece? Você, dentro do referencial técnico, enxergou a possibilidade da parcialidade chegar ao limite da eticidade, exemplo, vou dar um exemplo, tá? Covid, né? Tenho lá, puxei no PubMed um estudo vietnamita com 16 personagens no estudo, né? Pô, e está com uma informação positiva e tem uma certa importância dentro da pirâmide ali eu vou colocar, né? É o limite, mas esse eu vejo como um limite, tá? Então, não sei vocês, mas assim, eu vejo isso como limite, ok? Então, acho que eu respondi todos aqui das mensagens. Mais alguma aí, pessoal? Onde está gravado o debate? Estou falando no início da aula. Não está no YouTube, está no site do Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, o último congresso. Você vai na aba ali, aulas gravadas. Eu não sei se todo mundo tem acesso, eu não sei se só quem fez a inscrição tem acesso, mas tem esses debates aí. São horas e horas de conteúdo de qualidade importantíssimo aí, ok? Boa noite, Maurício, obrigado mesmo pela presença. Pessoal, mais alguma pergunta? E sobre o viés dos honorários do perito trabalhistas estarem vinculados ao resultado? Gente, perito, vamos lá, excelente pergunta. Isso aí, eu vou dar a minha opinião, essa minha, eu não sei, eu quero ver se eu entendi, Nestor, que às vezes escrito, não sei se é isso que você quis me perguntar. Se o assistente técnico basear, por exemplo, no valor, um percentual da causa. Eu vou falar sobre... É isso que você me perguntou, Nestor? Se você puder abrir isso para que não entenda diferente. Fala, Maurício, estou vendo isso aí. Agora que eu vi, estava parecendo que fosse Freud sentado numa imagem aí, tudo tranquilo. Eu acho que ele está querendo falar. Estou atento aqui. O valor ser... Vou simplificar. É maior quando é favorável a uma das partes. Perfeito. Então, você está falando sobre sucumbência, na questão, isso? Peritos. E aí vem o seguinte, com causa, para muitos peritos não éticos, virou fonte de renda. Ponto. É isso. Né? Então, assim, não vai ser... É uma discussão pesada que a gente vai ter que colocar. Esses dias aí eu peguei um grande escritório, através de jurimetria, fazendo análise de peritos para buscar, mostrando que a pessoa, fora de qualquer técnica, dá com causa só para crante honorário. Né? Então, estão fazendo jurimetria de perito. Assim como faz jurimetria de decisão judicial, está fazendo de perito. E estão vendo com causeiro, o garimpeiro de nexo ali. Né? Como diz aí os adesivos de... Não vou dar nome aí, mas tem um colega que tem adesivo de garimpeiro de nexo. Mas é o seguinte, nesse sentido... a gente acaba sabendo, então, assim, isso aí é totalmente antiético, né? A meu ver, até porque com causa que põe, você vai buscar ali, da onde surge com causa, nem teoria da causa necessária, a pessoa sabe e coloca
se colocar a rótulo e busca concausa, o que é de responsabilização, é a técnica. Qual que você está falando? Qual o tipo de concausa? Aí ainda põe percentual em cima, né? O que a gente está discutindo aqui? Né? Então, assim, acaba... E detalhe, qualquer que seja a discussão que você vá profundo, você vai no obsídio do Maurício Becker aí, busca profundidade nas informações de concausa lá, não vai adiantar de nada, porque ali a barreira é ética, entendeu? Então, é isso. Então, é a doença do nosso mercado aí, é a questão nesse ponto. E a pergunta, e eu queria falar sobre a questão do assistente técnico que cobra um percentual sobre o honorário. O Código de Ética Médica fala perito, né? E assistente técnico e perito são figuras diferentes, tá? Então, essa é a minha opinião, não existe opinião certa ou errada, né? Isso aí pode ser tema, pode ser até levantado aqui pela BNL para a gente discutir num próximo encontro aí, sobre se é ético ou não. A meu ver, o assistente, no papel de assistente técnico, que cobra um percentual sobre a causa, não sei, eu não vejo com maus olhos, tá? Não vejo mesmo. Tá? Agora, como perito, com certeza, eu sou ferrenho no embate isso o perito cobrar. Porra, né? É aquele cara que vem no valor de causa de 1 milhão, não sei o quê, não, vou subir meus honorários, não sei o quê. Pô, aí isso é totalmente contra, ok? Agora, com assistente é outro ponto que já a gente bate pela parcialidade, se você puxar o regramento legal é diferente, tudo mais. Aí são outros pontos aí que a gente pode discutir num outro encontro aqui. Mas acho que é isso que perguntou também. Vamos lá. Mais alguma aí? Pessoal, então, obrigado novamente aí. Eu realmente tenho que me ausentar, estou todos convidados aqui, bolo, refrigerante, e não são 40 anos do meu filho, não, tá, Elson? São 10 anos, não acaba comigo, não. Ô, Léo, parabéns para o teu filho e parabéns para você por essa aula que você deu aí. Valeu, meu amigo. Muito Falou, obrigado, um abraço, Tomás. Os amigos sempre gentis. Valeu demais, Leonardo. Aproveita a Coca-Cola lá e a Fanta. É isso aí. Um grande abraço, muito pessoal. Boa palestra, muito boa mesmo. Valeu, parabéns. Tchau. Aí, Tchau. amigo. Um abraço, Boa noite, pessoal. parabéns. Tchau. Obrigado. Abraço, Até mais. Tchau, pessoal.